o privilégio de ser filhos de Deus. Tem sido o nosso tema do mês de agosto. Iremos continuar nesse foco, com essas reflexões. Então, eu te convido, você que aqui está no templo, mais os irmãos que nos acompanham através do nosso canal, que são membros da igreja, mas não estão aqui hoje na Adolfo Salles, mas também os que nos acompanham no interior e também em outros estados, né? Irmãos, amigos que sempre têm estado conosco. 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, amém. 1 João 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Eu vou ler no microfone, os irmãos do canal acompanham, mas os irmãos que estão aqui no templo podem ler comigo, porque é um único versículo e com uma profundidade espetacular para nós. Vamos juntos. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Nós somos, como bem disse John Stott, objetos do amor de Deus. Por isso que Ele enviou Jesus. Nós temos um testemunho, um depoimento de uma pessoa que há um tempo começou a vir para essa igreja, porque diz que em outro ambiente ela ia para o culto e saía com medo do culto. Porque era apresentado a ela um Deus que só tinha ali a oferecer castigo, condenação, morte e muito chicote, que parecia que era o Deus cruel e não o Deus fiel. Então a pessoa ia naquele ambiente e saía com medo, tinha pesadelo, assustada. Não lhe foi apresentada como sendo o Deus que tem como objeto amar alguém e envia a Jesus Cristo para livrá-los da sua ira, da sua condenação. Então, John Stott, quando comenta Romanos, ele diz: nós somos objeto do amor de Deus. Do amor de Deus. E aí pensemos, nós somos feitos servos de Deus. Depois chega um tempo que Jesus diz: eu já não vos chamo servo, agora vos chamo de amigo. No mês de julho, refletimos aqui sobre o tema, o amigo. Eu já vos chamo agora de amigo. Quando chega em João, João diz: vede como é grande, vede como é grande, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, os vários profissionais de várias áreas já se curvam à realidade de que quando o ser humano alimenta em sua vida a gratidão, quando ele lembra de coisas boas que aconteceram na sua vida, ele tende a dar uma levantada e equilibrar o seu humor, se animar. Se ele tiver um pouco ruim, mas se ele lembrar que coisas boas aconteceram, ele já é animado. Lembra aquela história da pálpebra que você diz assim: meu Deus, se não tivesse essa pálpebra no olho, eu ia ficar o tempo todo com a claridade. Quando eu transpirasse, ia cair suor no meu rosto, eu posso agradecer pela pálpebra do meu olho.
Mas eu posso agradecer porque eu enxergo. Quem enxerga aí nessa noite, diga amém. Porque eu escuto. Porque eu escuto. Porque eu respiro. Porque eu respiro. Mas vá lá que você tem algumas dificuldades. Você pode nessa noite sair daqui com a seguinte celebração: eu sou especial. Porque afinal, eu fui feito filho de Deus. Amém, gente? Eu fui feito filho, filha de Deus. João escreve essa carta com 2 objetivos. Primeiro, deixar para as próximas gerações o fruto daquilo que ele havia conhecido. Olha, eu conheci Deus. Eu quero deixar para vocês. Mas também para combater os falsos ensinos da época que queriam negar que Jesus veio em carne. Se negar Jesus como vindo em carne, nega-se também a humanidade de Cristo. Se Cristo não veio em carne, ele não é 100% homem e não é 100% Deus. E aí, eles iriam, com isso, fragilizar a pessoa de Jesus Cristo. Porque a promessa é que o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Ele viria, nascido de mulher. Essa era a promessa. E João, então, quer combater isso. Quando chega no versículo 1 do capítulo 3 da sua primeira carta, o que é que ele diz? Vede, observem, como é grande esse amor, ao ponto de sermos feitos filhos de Deus, através do seu Filho. E aí, segundo comentaristas, tais como João Calvino, essa declaração nos traz alguns ensinos. Primeiro, que o versículo é sobre dignidade e excelência do nosso chamado. Dignidade e excelência, sim. Porque sem Deus nos chamar, nós não temos dignidade, nós não temos valor. Quando Ele nos chama, nós mudamos o patamar. Nós mudamos o patamar. Conta-se que o dia uma certa rainha de uma rica nação convidou um ministro, um pastor, para assumir lá um cargo poderoso no seu reino. E ele responde: sou muito grato pela honra, pelo respeito, pela referência e deferência, mas eu já sou embaixador de Cristo. Ele disse: eu não preciso disso para me sentir especial ou mais importante, porque eu já sou filho de Deus, eu já sei o que é dignidade e excelência. Eu não vou me vender ou me trocar por qualquer coisa. Quando você sabe de quem você é filho e entende outra linguagem dos mundos, né, dos nossos dias contemporâneos, o senso de pertencimento para você estabelecer sua identidade, o efeito psicológico disso é muito forte quando você sabe a quem você pertence. Sou do interior, minha terra é esta, minha família é esta, a minha identidade é esta, né? A minha igreja é esta, o meu Deus é este, eu sei a quem pertenço. Então, eu não vou ficar me desvalorizando e me negociando. Viram como é forte? Quando você sabe a quem você pertence? Eu tenho pertencimento. Então, responde, né, o reverendo: não, rainha, obrigado, porque eu já sei o que é excelência e dignidade. E aí, ele sabia quem ele era, filho de Deus. Mas ainda o versículo é sobre não ser uma honra qualquer.
Não era uma honra qualquer. Quando ele diz, vede, vocês não perceberam? Que grande amor vocês receberam, não é honra qualquer, não. É ser feito filho de quem? De Deus. Lembram? Jesus, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Mas o que faz João? Vocês não são só mais servos ou só amigos. Vocês agora são o quê? Filhos. Agora a honra é maior. Mas ainda é sobre benevolência e generosidade. Como assim? Benevolência e generosidade. Parábola do filho pródigo. O que acontece? O filho diz, pai, quero ir embora, vou pegar o que é meu e vou embora. O pai diz, pode pegar. Com o coração apertado. O filho pega, vai embora. Quando ele volta, ele tinha algum direito ainda, gente? Não. Não tinha. O que é que o filho do pródigo recebe? Benevolência e generosidade. Então, deixa eu dizer para vocês. Quando os nossos primeiros pais caíram, Adão e Eva, nós perdemos ali todos os nossos direitos. Quando Jesus vem e morre por nós, e nós o temos como nosso melhor amigo e nosso Salvador, nós recebemos a benevolência do amor de Deus. O que isso deve me ensinar? Que eu deveria aprender com meu pai. Você deve ouvir muito hoje isto, nas homenagens. Meu pai é meu exemplo. Meu pai me inspira. Apesar que eu vi uma brincadeirinha de alguém criou como se fosse uma criança escrevendo para o pai. Pai, por favor, não pense que dia dos pais é só postar foto com os filhos. É ser presente todos os dias. Lembram? Os irmãos da geração aí, né? Pastor Ronaldo, né? O Zé Ayrton que está ali, Beto. Aquela propaganda do Geló, como era mesmo? Lembra ou não? Não basta ser pai, Cleito também deve lembrar. Tem que quê? Participar. Era um menino que tomava uma pancada. Aí o pai chegava lá e passava gelol. Ou seja, aprender com esse pai que é para nós exemplo de generosidade e benevolência. Como assim? Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, adolescente, mais benevolente, mais compassivo, mais amoroso, mais amorosa. Cuidar mais, para não ficar usando a chamada linguagem violenta e fazer o contrário. Ter uma comunicação não violenta. Não normalize nos seus relacionamentos, porque todo mundo está na moda, ser violento com suas palavras. Porque isso não faz bem. Você já viu alguém dizer para o outro, tu foi tão violento nas tuas palavras, não fez um bem danado. Já viu ou não? Quem já viu? Não. Não. Então, quando eu entendo de quem eu sou filho, de quem eu pertenço, não é só para postar na internet, não. É para saber o que isso implica. Implica em transformação, em metanoia, em mudança. Eu quero ser parecido com ele. Tem uma ilustração que eu contei aqui em uma palestra, em um dos encontros com os casais. Das borboletas, as lagartas, que estavam no processo de metamorfose. Então, tem ali ainda todo aquele processo. Um homem chega e admira as lagartas lá. Ele volta depois e tem uma bem do mesmo jeito.
sem nenhuma mudança. E o homem pergunta, por que tu ainda é lagarta? Não está voando ainda. Não, porque você me elogiou. Eu achei que não precisava de mais nada, de mudança. Ficou o resto da vida ali, estacionada. Então, gente, nós temos que estar abertos e abertas para mudança e transformação. Transformação. Gente, mas sabe o que é que ainda Calvino e outros comentaristas falam nesse texto? Que é algo que Deus fez livremente. Deus não foi cobrado para fazer. E mais, Ele declarou com sua própria boca. O que diz o versículo? Olha aí o que diz. Vamos juntos novamente? Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos o que, gente? Sermos o que, gente? Chamados. Quem primeiro te chamou de filho, presbítero Rogério? Foi Deus. Quem te chamou de filho, Natanael? Foi Deus. Quem chamou de filha, Salete? Foi Deus. Quem chamou de filho, Paulinho, Vitor? Foi Deus. Foi Deus. Ele te chamou de filho. Ele declarou você como filho. Ele declarou como filho. Algo voluntariamente declarado com a sua própria boca. Com a sua própria boca. Agora, o que isso tem a ver conosco e com esse dia, com essa celebração dos pais? Porque é possível que você que está aqui nessa noite, ou nos acompanhando via internet, ou vai acompanhar depois, nós temos feito estatística toda semana, lá na terça ou na quarta, e sempre tem passado de 100 visualizações, 120, 130. Então, muita gente vai ver depois. É possível que você possa até não ter tido uma boa experiência com seu pai. Pode ter tido um pai ausente, presente, pode não ter conhecido, pode estar em crise com ele, ou pode ter tido uma boa experiência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende quem é o seu pai verdadeiro, a quem você pertence, e você tem o senso de pertencimento, não importa o que você viveu, você vai dizer, eu vivi, eu passei, mas eu estou aqui, vivo, contando a história. Amém, gente? Eu estou aqui, vivo, contando a história. Eu venci, eu superei. E agora, para alguns que aqui estão, eu já sou pai. Quem está perto de um pai aí, diga para ele, parabéns, tu já é pai, viu? Diga aí para ele, vá. Diga para ele. Tu já é pai. Porque às vezes alguns esquecem. Tem gente esquecendo que é pai aqui, não? Eita. Agora não, pastor. Por favor, não lave roupa suja agora. Já é pai. Você já é pai. É o seu primeiro dia dos pais. Mesmo os que são pais com um filho no ventre, que é o caso do Samuel, do Daniel, pela internet, e outros. Gente, não importa. Não importa. Se você entender que Deus é o teu pai perfeito, você vai superar. Agora, se você acha que seu pai fez algo errado com você e errou, você quer pai agora? Por favor, quebre esse padrão. Não fique repetindo. Amém, gente? Amém, gente? Não sou assim, porque meu pai também era. Eu amo meu pai em memória. Mas tem muita coisa que ele fazia, eu não vou repetir. Porque eu acho que era o quê? É errada. Porque não existe pai perfeito. Então, em vez de ficar reclamando, então faça diferente. Amém, gente? E aí eu quero encerrar lendo o hino 32 do nosso cenário, a primeira estrofe e o coro, que nos diz assim, Tu
Tu és fiel, Senhor. Ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste. Tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre será. Você confia que seu Pai nunca falhará? Quem confia, diga amém aqui no templo. Amém. Na internet também. Você confia que seu Pai nunca falhará? O seu Deus? Confie. E o coro diz assim: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Olha que lindo. Dia após dia. Com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel assim. Lembrando do Salmo, não dorme, e não dormita, o guarda Israel. É Ele quem te guarda. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. A minha oração é que nessa noite você entenda o valor, o privilégio de ser filho de Deus. E aí, valorize essa declaração. Vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Um Pai que não nos despreza, que não nos abandona, que não abre mão de nós. Um Pai, como diz Calvino, nos deu dignidade. Um Pai que nos oferece uma honra que não é honra qualquer. Um Pai que nos dá benevolência e generosidade. Um Pai que livremente nos ama. Livremente. Ele não foi forçado a nos amar. E um Pai que nos declara seus filhos, com a sua própria boca. Que não manda recado. Ele mesmo diz: vocês são meus filhos. Na sua palavra. Então, por favor, e por amor você mesmo, tente viver uma semana diferente. Não seja como aquela lagarta do chão, que estava achando que estava boa demais, não. E não tinha nada para mudar, para se transformar, para mudar, não. Como dizia o reverendo Euni Cortez, pastor da Odeota, de saudosa memória, não seja cristão Gabriela, da novela, dramaturgia. O que era Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim, não. Todos nós somos chamados a nos transformar a cada dia. Romanos 12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual boa e perfeita vontade de Deus. Sejamos abertos à mudança, sim, para ser melhor com as pessoas, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa família e no nosso relacionamento com quem? Com Deus. Para não chegar alguém te encontrar e você dizer: estou aqui, rastejando no chão ainda. Eu não consegui criar asas para ser diferente, porque eu achei que estava bom demais. Com Deus como nosso Pai, sempre podemos melhorar. Você pode dizer para alguém? Diga assim: com Deus como nosso Pai, sempre podemos melhorar? Diga aí: com Deus como nosso Pai, sempre podemos melhorar. Agora eu peço que você se aproxime de alguém, que nós vamos ficar em pé agora, fique em pé para orar. De mãos dadas, pelo menos com quem estiver pertinho de você. E eu convido o pastor Ayrton, o pessoal do louvor, para cantar aquele canto que eu sei, que tu está para cantar, o pessoal vai cantar aí, de mão dada, coladinho um no outro, como diz o pastor Ayrton. Gente, a pandemia acabou, pelo amor de Deus, pode se abraçar. Então, momento de adoração, também entre amigos, famílias, porque aqui todo mundo é família, a família da fé. Cantar esse belíssimo cântico, repetindo de novo. Os irmãos às vezes não gostam muito que eu faça isso não, quebrando assim a liturgia, mas o Senhor Deus é quem cuida, de nós a cada dia. E esse cântico relata muito bem essa confiança no Deus que cuida de cada um de nós.
É lindo esse canto. Na sua casa também, se estiver com sua família, com o irmão, ou estiver sozinho aí, né? Quem sabe trabalhando, escuta essa canção e lembre que Ele cuida de você. Adorando, né? Exaltando o nome do Senhor nos dias dos pais. Lembrando que é um privilégio ser filho de Deus. Feche seus olhos e cante. Esqueça tudo agora. Seus problemas, seus medos, sua confusão. E lembre que você está cuidado pelo Senhor. Que sempre estás comigo.